alegria redobrada, todo mundo montando um cordão. E a gente tem muita alegria de contar com o Juca, de muita experiência na política, na militância, novo, cheio de gás, com tesão de 20 também. E eu quero apenas ressaltar a questão da nossa forma aqui. O Juca vai falar durante alguns minutos, que ele achar que vai concluir seu pensamento, então a gente abre para um debate. Tá? E esse debate eu só peço para que o maior número possível de pessoas possam ser contempladas, que a gente faça perguntas breves. E aí a gente ouve a resposta do nosso Juca Ferreira. Tá bom? Mais alguma coisa, Helena? Tem que ser falado? Ótimo. Vamos receber com uma salva de palmas, como a gente sempre faz. Bem, boa noite a todos e a todas. Vou começar como ele começou, saudando Dona Fátima. É isso? É isso aí. Isso aí. Eu gostei da introdução que ele fez, porque eu não gosto quando eu encontro uma pessoa, eu estou triste, eu estou deprimido. É tudo que eles querem. Tirar Lula de cena tem o objetivo principal de evitar a participação dele nas eleições, porque ele venceria essas eleições. O povo não é bobo, a memória está muito viva do que significou esses anos de governo Lula e Dilma, principalmente do governo Lula. Mas tem também de nos abater, de dobrar a sociedade brasileira, de criar um ambiente favorável para a aceitação do projeto neoliberal, que é o projeto que eles representam. Então, não é hora de tristeza. Vamos guardar a tristeza para depois, não é não, João? Esse aqui é o mais animado de todos. Pode chover que adverte, ele está animado. Vem de bicicleta para mostrar que não está de brincadeira. Então, é o seguinte, eu vou falar pouco, não preparei nada, eu vou falar um pouquinho. E vamos fazer um bate bem rápido, onde eu vou procurar. O baiano tem dificuldade de síntese. Posso falar mais perto ainda. Baiano tem dificuldade de síntese, mas eu já estou aprendendo a sintetizar. Quando vieram me perguntar, me contaram ali uma história que é verdade. O curador daquela exposição lá no Rio Grande do Sul, que foi proibida, se perguntaram a ele, e aí, qual é a saída? Ele disse, eu estou pensando em levar a exposição para outro lugar, talvez Belo Horizonte, porque o secretário é um cara legal, é contra a censura. Aí eu recebi umas 10 ligações de coisa de meia hora, New York Times, Globo, Folha. E a única coisa que eu disse que causou uma repercussão enorme, quando perguntaram, e aí, como é que você vê essa coisa de trazer a exposição para cá? Eu sintetizei, talvez não seja bom sintetizar, eu disse, vejo com bons olhos. Apoiei mais do que bala velha durante mais de um mês. Um vereador daqui da cidade achou que podia tirar um sarro em cima de mim. Eu processei, gravei tudo que ele disse. Gravei uma sessão da Câmara onde os vereadores diziam, Jair, a exposição não tem nada a ver com a prefeitura, é do governo do estado. E ele continuou batendo, e isso para o juiz foi decisivo. Calúnia deliberada, e ele vai ter inclusive que me pagar aí um tanto. O juiz está calculando, eu não sei como é que calcula perdas e danos, mas está calculando. Era boa hora de eu fazer uma exposição pornográfica, de fato. Patrocínio do vereador Jair, não sei o quê. Ele vai adorar, ele vai ser o cara mais popular da cidade. E ali no centro da cidade, eu descobri, perto ali da rodoviária,
tem um negócio que chama sobe e desce, que só os mais experientes aqui sabem do que é que eu estou falando. Então a turma do sobe e desce vai ficar o eleitor eterno do Jair. Então vamos embora. Olha, a gente está vivendo um processo de golpe. Eu tenho muitos amigos sociólogos, professores universitários, mas golpe, Juca, é muito diferente de golpe. Não, não é diferente de golpe. Os caras estão inaugurando um novo ciclo de golpes. Nós não fomos o primeiro. O grande teste foi o Paraguai, depois Honduras. E são golpes com aparência de legalidade, com a aparência de que está tirando um presidente de esquerda ou popular, ou que tem uma aprovação popular, em nome da defesa da sociedade, ou corrupção, ou eles usam 2 ou 3 argumentos. A corrupção é o principal argumento. Eu tenho certeza que esse golpe foi planejado fora do Brasil. Aquele Snowden que está na embaixada do Equador em Londres, ele mostrou documentação. Ele já dizia, os brasileiros são muito ingênuos. É a 7ª economia do mundo. Descobriram uma reserva de petróleo que transformou o Brasil no primeiro ou no segundo país com a maior reserva petrolífera do mundo. Tem 17% da água potável do mundo, que é um bem escasso e que vai virar motivo de guerra, de disputa. Tem nióbio, é uma lista enorme, tem uma biodiversidade fantástica. E o Brasil achar que está fora dos conflitos mundiais, está havendo uma reorganização do cenário mundial. Isso também a gente não percebe aqui no Brasil, a gente não acompanha isso. E há uma disputa entre a China, Estados Unidos, Europa, então há uma fricção, cada qual procurando arrebanhar o maior território possível, principalmente os territórios onde existem reservas estratégicas para o desenvolvimento no século XXI e quem sabe. O primeiro aspecto que a gente precisa prestar atenção é que esse golpe não é contra A, B ou C. Esse golpe é pela afirmação do projeto neoliberal, ou seja, um projeto onde transforma o país numa grande empresa, num pasto, num território para o capital financeiro e para a acumulação de riqueza das grandes multinacionais. Isso não é um fenômeno isolado do Brasil. A globalização não combina com democracia. A democracia é um problema para a hegemonia do capital financeiro, porque não é um capital produtivo, não precisa de situações nacionais de estabilidade, de qualidade de vida, porque eles não produzem, eles especulam já com capital abstrato, com trabalho abstrato, Então a Europa está correndo um perigo de desestabilização, há uma perda de solidez e de substância na democracia europeia, e os países como o Brasil, que são portadores de reservas estratégicas, entram na linha de tiro, independente da nossa vontade. A Líbia, o Oriente Médio todo, aqueles países ali num corredor petrolífero perto da Rússia, a África. E quanto mais frágil a sociedade, quanto menor a coesão social, eles operam a partir de dentro. O Líbano era uma espécie de Bahia, desculpe a falta de modéstia, do Oriente Médio. Ali conviviam todas as religiões que ocorrem no Oriente Médio. Ali tinha uma qualidade de vida enorme, um nível de tolerância altíssima, e eles desestabilizaram de fora para dentro. Eles invadiram ainda o Líbano, porque tem o Hezbollah, que é um exército organizado, informal, mas muito conectado com as forças políticas do país.
Mas a Líbia, o Iraque, eles estão tentando desestabilizar a Síria. Ali é o frontline dessa disputa. Eu me esqueci agora o nome, chama guerra informal. É uma maneira de enfrentar os problemas de ampliação dos seus territórios de sua base econômica, século XXI. E nós entramos na linha de tiro. O grande problema é que nós não somos preparados para isso. O Brasil vive o mundo como se nós fôssemos uma bolha que vive no éter, no vácuo. Os brasileiros têm uma dificuldade monstruosa de se ver parte do mundo e entender essas fricções e os reflexos que tem internamente. Então, eu tenho certeza absoluta, e já estão surgindo os dados, que houve uma operação de preparação já de mais de uma década para acontecer esse golpe. Antes de Lula, caiu agora nos documentos através do Snowden, antes de Lula assumir o poder, o Departamento de Estado americano já apontava que precisava tomar medidas em relação ao Brasil, porque o trabalhismo, eles chamam o PT assim, o trabalhismo brasileiro tinha condições de vencer eleições e se tornar poder e conduzir o país. É inadmissível para eles o Brasil fazer parte dos BRICS, ou seja, uma articulação soberana, autônoma, com China, Índia, África do Sul, diz todo mundo não, Rússia. Isso foi quase que uma declaração de guerra, mesmo que a gente não percebesse, e mesmo com um presidente tolerante e disposto ao diálogo, como era o presidente Lula. Nós tivemos a melhor política de relações internacionais, a melhor gestão do Ministério das Relações Exteriores de toda a história do Brasil, incluindo Rio Branco. E Rio Branco era meio subimperialista, queria sair conquistando o território dos vizinhos, mas defendia a soberania brasileira. E Lula não, Celso Amorim não. O respeito que o Brasil teve com a Bolívia quando nacionalizou o petróleo boliviano, a grande empresa que funcionava lá era a Petrobras. E Lula respeitou a decisão, a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, dizendo que o Brasil tinha que concentrar tropas na fronteira com a Bolívia para obrigá-los a voltar atrás. E Lula disse não, se nós temos direito a ter a Petrobras um monopólio da exploração do petróleo, por que os bolivianos não podem? O erro foi a Petrobras ter entrado de cabeça nessa relação exploratória com o nosso vizinho. O Brasil passou a ter uma relação excelente com a América Latina. O medo do subimperialismo brasileiro, que é um medo real e que vem desde a década de 60, ele praticamente desapareceu. Eu, depois de sair do Ministério do governo Lula, eu fui fazer um trabalho para as Nações Unidas, passei que foi a organização do Ano Internacional dos Afrodescendentes, eu fui coordenador. Eu passei 6 meses, do México para baixo, eu estive em todos os países que falam espanhol, organizando o evento, reunindo os movimentos antirracistas, movimentos negros, movimentos sociais, direitos humanos, universidades, chancelarias, presidentes. E o medo é real sobre o Brasil. E eu dizia, olha, não bate a guarda, porque se nós perdermos as eleições no Brasil, nem passava pela minha cabeça, acho que ninguém, a possibilidade de um golpe. Eu disse, a elite brasileira é tirânica. É tirânica para dentro, imagine se não vai ser tirânica como os outros países. Falei isso no Uruguai, estou com uma alergia imensa. Falei no Uruguai, com a presença do Ministério das Relações Exteriores dele, ministra da Cultura. Mas cuidado com o Brasil, porque isso já estava começando o processo de preparação do golpe. Porque se esse golpe der certo, o Brasil passou a ter uma relação excelente com a África. Olha, eu tive em vários países africanos, Moçambique, Angola, Senegal, Benin, África do Sul,
O presidente do Senegal, eu fui preparar, a segunda viagem que eu fiz ao Senegal, eu fui participar da preparação do Festival de Arte Negra. Eu fui o único ministro chamado pelo presidente, não por mim, mas por Lula. No Brasil a gente se vê nossa imagem projetada. E a gente gosta da imagem que o Brasil projeta. Hein? O contrário não é verdade. Não, o contrário não é verdade, é isso. Eu disse a ele, ó, o Brasil emite essa imagem de democracia racial, mas lá dentro a desigualdade é monstruosa. Nós ainda estamos sob a égide da escravidão. A desigualdade é tão monstruosa, mas ele não acreditava não. E era um cara, eu levei ele na Bahia. Quando os músicos baianos começaram a tocar, ele, um velhinho de 80 e tantos anos, ele botou a mão no palco, pulou pro palco e disse: isso é África, isso é África. Ele estava tão emocionado. Eu digo: pô, esse velhinho desses pilantes todos, mas ele deu um pinotaço. Então é o seguinte, com a África, com os países árabes, com o Irã, lembra que Lula conseguiu um acordo com o Irã de transformar as investigações nucleares para a guerra pacífica, e que os Estados Unidos já estava de olho na gente, não queria essa importância do Brasil no mundo, não deixou a gente fazer parte do Conselho de Segurança e desautorizou o acordo do Brasil para depois fazer um acordo pior, com menos conquista em relação aos iranianos, porque Lula, como era um cara que exatamente estava tentando reorganizar as relações mundiais, bem, isso não foi aceito, não foi bem aceito. Montaram aqui um sistema de investigação, gravaram Lula, gravaram a presidenta Dilma, e era Obama, que mostra que não é a cor da pele que define. Obama era, em última instância, um presidente do império. Pois bem, esse é um dado que a gente fala pouco, muito pouco. E eu tenho uma preocupação particular. Eu comecei a estudar nos meus 2 anos que eu morei na Europa, porque hoje os golpes que estão sendo dados, além de não ser através de militares, eles procuram omitir o máximo possível a presença americana e das grandes potências e atiçam forças internas, políticos oportunistas ou vendidos, a parte dos empresários que têm conexão de interesses com as multinacionais ou com o capital financeiro. E tem um método que eles usam, que é atiçar as contradições internas. Aproveitar as fragilidades de cada país, aproveitar as contradições, sejam culturais, sejam étnicas, sejam as desigualdades sociais, e investe na formação de lideranças completamente conectadas com eles. Lideranças populares, lideranças culturais, para exatamente mexer no tabuleiro a partir das peças nacionais. Vamos fazer um corte nisso, que eu acho que para o tempo que eu vou ficar aqui já está razoavelmente exposto. Isso já está aparecendo nos documentos. Não foi o Departamento de Estado como foi na época do golpe de 64. Agora é através de instituições privadas, Instituto Milênio, Fundação não sei das quantas, esses meninos chatos aí da MBL, esses vendeiros, tudo formação lá. Você vai ver a quantidade enorme de pessoas que apoiam, articulam, se movimentam em direção ao golpe, tiveram treinamento direto lá. Pois bem, vamos fazer um corte nisso. Aí, Lula não é um radical, Lula não é um revolucionário. O PT é, no fundo, mesmo que não queira, porque a autoimagem do PT não é essa, mas é um partido social-democrata. A saída é tentar conquistar direitos e institucionalizar esses direitos através do processo democrático. Isso foi feito de forma incompleta, foi feito timidamente, meio envergonhado de ir fundo nesse processo de construção da democracia no Brasil. Eu postei, está dando maior cacete na internet, eu postei uma coisa provocativa que eu vi muito
Aí eu digo, eu vou dar uma cacetadinha nisso. Eu botei o seguinte: acho engraçado, meus amigos de esquerda, quando se refere à democracia, sempre bota o adjetivo burguesa, democracia burguesa. Isso foi na Europa. No Brasil, se nós não construirmos a democracia, nós não teremos democracia. Nós teremos simulacro de democracia. O Brasil tem uma história de instabilidade, de abandono. Quando a coisa começa a sedimentar e começa a se conquistar direitos e inscrever direitos na superestrutura legal, o pau quebra, a gente volta a estaca zero, aí começa tudo de novo. Movimentos sociais, movimento democrático, movimentos de massa, aí reconquista a democracia e de novo a gente. A nossa democracia, mesmo nesse último período, absolutamente imperfeita. Nós não conseguimos de fato viver no Brasil ainda um processo democrático. Eu morei na Suécia durante muitos anos, 7 anos e meio, quase 8. É a democracia mais madura no mundo. Como foi construída a democracia sueca? Começou a estourar a revolução proletária em toda a parte daquela região ali da Europa Norte. Insurreição da Finlândia, 1905 na Rússia, Espartacus na Alemanha. Então, e deu um medo generalizado. Aquele texto de Marx, que um espectro ronda a Europa, que é o espectro do comunismo, era nessa época o fantasma que povoava o imaginário da burguesia e dos que rezam pela cartilha da burguesia. Eles fizeram um pacto nacional na Suécia, na Finlândia, na Escandinávia, que tudo bem, não vamos, o movimento operário assumia que não ia fazer revolução, mas que queria a garantia de direitos, de inscrever, e foram o mais longe possível. Na verdade, toda a construção social-democrata na Europa viveu do espectro das revoluções. Para evitá-las, se construíam estruturas democráticas dentro do capitalismo, onde os interesses das grandes empresas e da burguesia ficavam protegidas, mas os trabalhadores avançavam e a população em geral, os que vivem do trabalho, avançavam no sentido de conquista de direito. Eu não vou falar aquilo que conquistaram na Escandinávia, mas é impressionante. Eu adoraria a gente ter uma democracia burguesa no Brasil, mas não teremos nunca, porque já na fase monopolista, globalização e capital financeiro, esse capital improdutivo, de especulação, ou nós construímos ou não construímos. Dá para fazer uma revolução? Se desse, tudo bem, vamos mobilizar as massas para derrubar o governo. Eu acho que até onde a vista da gente pode alcançar, não tem revolução na agenda brasileira. Então é fundamental construir democracia, conquistar direitos, e muito mais longe do que os 2 governos nossos foram. Eu não vou falar muito dos erros, mas cometemos erros monstruosos. Não só de mimetizar a forma da direita fazer política, mas devíamos ter feito a reforma política. Lula tinha mais de 80% de apoio da população. Democratizar a mídia. É uma quantidade enorme que um dia a gente vai ter. Eu acho que já era hora de ter feito um balanço. A gente já tinha se livrado do karma desses erros e já estaria podendo de novo reconquistar a confiança da maioria da população. Eles trabalharam nos erros, minaram a confiança nos erros. Sem nossos erros, nós não estaríamos vivendo a situação que estamos. Eles não teriam... Muita gente faz análise de conjuntura errada no Brasil. Aí eles não querem eleição, por isso não vai ter eleição. A coisa não funciona assim. Eles não querem eleição. Se nós tivermos força política e capacidade de mobilização, eles vão ter que conviver com a eleição. Não tem só um lado no conflito, nem na luta de classe, nem na luta política geral da sociedade. Eles vieram trabalhando de uma forma, é muito planejado esse golpe, tem etapas, tem objetivos, eles atingem, e é evidente que tinham que chegar à prisão de Lula, tirar Lula
da eleição era o grande objetivo, mas tirar e deixar solto, Lula é um perigo. Com aquela língua, com aquela inteligência, com aquela capacidade de mobilização, de criar empatia, mesmo ele fora da eleição, ele seria um perigo. Então precisamos tirá-lo de cena. É isso que a gente está vivendo no momento, uma segunda etapa do golpe. Eu acho que eles vão ter que fazer eleição, vai ter que ter eleição, porque se eles arquivam a eleição de 2018, desmascara todo esse processo de que não é um golpe, é um processo legal, com o jurídico, com o judiciário todo, com a mídia, com as instituições. Se eles não fizerem, tudo isso cai por terra. Então, o golpe é prisioneiro da sua narrativa também. Não está definido quem ganha essa eleição. A dificuldade que eles estão tendo para compor uma candidatura viável é enorme, é enorme. Eu tenho certeza que Bolsonaro é um perigo para os lucros das grandes empresas brasileiras. Ele é muito porra louca, muito direitista. Ele é uma expressão do lodo da sociedade, de todo o sumo negativo da sociedade. Ele não é um projeto das elites. Então, quem é o Alckmin? Alckmin não emplaca. Quem é? Marina? Marina é meio desmilinguida. Quem mais? Ciro. Hein? Ciro. Não, Ciro não é candidato dele, jamais. Ciro ou vira nosso candidato ou também não ganha significado suficiente para ser viável. Flávio Rocha. Hein? Flávio Rocha? Eu nem sei quem é esse cidadão. Huck? Hein? Luciano Huck? Não. Brasil, loucura, loucura. Então é o seguinte, nós estamos num momento de disputa acirrada. Se eles ganham a eleição, aí a gente vai comer o pão que o diabo amassou. Que virão todas as reformas de retirada de direitos sociais, a democracia vai virar uma piada no Brasil, a manipulação da mídia, da imprensa, vai ser num nível inimaginável, é capaz da gente ter saudade de hoje. Então nós estamos num momento de disputa. Eu li muito, esse fim de semana nem aquela soneca depois do almoço, no domingo, eu consegui tirar. Dei uma passeada boa pela internet. Tem muita gente boa dizendo, a Lula se entregou, não devia... Vai fazer o quê? Clandestinidade? Para ser caçado espetacularmente com televisões e super policiais descendo de corda e acabar tendo o mesmo fim de Saddam Hussein? Andar, vai comprar um cigarro ali na esquina, vai aquela massa toda protegendo ele, vai fazer um macarrão no supermercado, vai aquela multidão. Não, ou era exílio, ou era se entregar para fazer a resistência que ele propôs naquela bela fala que ele teve lá, que foi altamente mobilizadora. Vocês vão me substituir, quando minhas pernas não puderem andar, será a perna de vocês, quando minha inteligência... Ou seja, ele nos delegou, tipo assim, os caras chegaram à conclusão, prendemos esse bosta aqui, mas o cara conseguiu multiplicar, que é melhor soltá-lo, que vai ser um incômodo menor. Hoje eu postei no Facebook, no meu Facebook, uma interpretação, porque eu estou vendo que muita gente está lendo errado o gesto do ex-presidente. Vamos disputar a eleição, temos muita... Assim que acabar a eleição, eles vão voltar com o negócio da reforma da Previdência. E vão encarcar mais ainda. Então, eu, apesar de ser otimista, porque acho que há algumas chances da gente ganhar a eleição, eu estou sentindo que o país foi tocado, porque a memória do que aconteceu, mesmo com todas as imperfeições do mundo, nós vivemos um processo de abertura para o andar de baixo da sociedade, não como deveria ser. Quer ver uma coisa? Como é que o governo nosso não tem uma política de segurança
para o país, que seja capaz de representar os interesses das populações periféricas, que são acossadas por traficantes. Como é o nome daquelas organizações? Milícias da polícia, morrendo de 12 em 12 minutos, morre um jovem negro numa periferia do Brasil. Como é que a gente não foi capaz de sensibilizar por isso? Está com todas as imperfeições, a gente sentiu o gostinho do que seria construir a sociedade com uma superestrutura democrática com corporações ricas. Então nós estamos aí, eu estou sentindo que a sociedade está indo para cima, quantidade de manifestações, de criatividade, de posicionamentos. Queria dizer uma coisa aqui, que toda vez que eu digo sou mal interpretado, mas eu queria dizer que faz parte da minha função. Eu sou absolutamente favorável às lutas identitárias e às lutas temáticas. Qualidade de vida, meio ambiente, luta contra o racismo, luta das mulheres, luta da comunidade LGBT. Mas essas lutas têm alguma coisa em comum com o celular. Elas inquietam essas comunidades politicamente dentro dela mesma, e você perde a referência do total, do global. E deixa a luta política como se fosse pasto para a direita. É preciso combinar essa consciência de grupo, de setor, de parte da sociedade com uma luta política geral que ultrapasse a dimensão específica que mobiliza as pessoas. Nós precisamos ter um programa democrático para a sociedade brasileira. Botar que unifica as pessoas. Eu não acredito numa frente de esquerda, eu acredito numa frente democrática, muito mais ampla do que a frente de esquerda, e que não seja baseada principalmente em partidos políticos. Tem uma quantidade enorme de instituições da sociedade, de organizações que podem ser a base dessa grande aliança, e acho que está acontecendo na prática. Os partidos estão meio perplexos, meio de bobeira, com uma dificuldade enorme. Eu, uma vez falando com ele, uma frase de efeito, mas que procura expressar uma realidade. Esse golpe nos pegou obesos ideologicamente e sedentários programaticamente. Temos que começar a fazer ginástica para mexer nesses planos aí. Acho que a gente tem que construir, tem que ter um projeto econômico para o país. A gente não pode pensar um socialismo ou a barbárie. Quem quer se afirmar a hegemonia política na democracia, ou seja, na sociedade, dentro do modo de produção que a gente vive, você tem que ter proposta. Como combinar o ideal socialista e de igualdade com a redução da desigualdade, como mexer a economia. Também, apesar de o Brasil ter crescido com o Lula um plano fantástico, e ele deu algumas contribuições, como criar um supermercado interno, um dos maiores mercados internos do mundo. Aumentou o poder aquisitivo das pessoas, as pessoas começaram a comprar coisas, mas é muito mais longe do que isso. Tem que organizar economias que não dependam da exportação de commodities agrícolas e minerais. Você não pode ficar dependendo de exportação de commodities, porque inclusive são economias que não têm sensibilidade social, porque o mercado não está dentro do país, então é preciso constituir economias importantes aqui dentro. Temos que colocar como princípio acabar com essa mortandade nas periferias, um outro conceito de política de segurança que não seja baseado em polícia militar. E uma porrada de coisa. Não vou me definir. Para isso, Muito bem. Enquanto o Juca toma água, breves agradecimentos ao Mídia Ninja, que a gente está ao vivo aqui, Juca. Já nos reportaram em 5 países diferentes, 20 estados. Você viu o mídia aí, né? Agradecer Thales Lopes, o Ney e a Nádia. Professor Rafael Saulo, da Faculdade de Ciências Econômicas da UFG. Agradecer o Babilac Bar, Estevão Soares,
pastor José Barbosa Júnior, que virá na próxima vez falar de religião e política aqui pra gente. E também um agradecimento especial a Deonara, da Frente Brasil Popular, que está representando muito bem o que tem que ser feito a partir de agora, que o momento é de luta mais enfática. Marquinhos Cardoso, grande Marquinhos Cardoso, do Movimento Negro. Ele não vai passar as perguntas aqui, tá? Vai passar como? A primeira pergunta é do Daniel Deslandes. Cadê o Daniel Deslandes? Por favor. Meus caros, boa noite, primeiramente. É muito bom ver aqui, muito cheio assim, dessa forma. E 1000 vezes parabéns pela colocação, Juca. 1000 vezes guerreiro, a gente sabe da sua luta e sua colocação foi bastante incisiva. Eu vou me apresentar, eu sou Daniel Deslandes, membro da Comissão de Direitos Humanos do AB, advogado do MST. E eu tenho modéstia de falar que eu estou sempre na luta aí, brigando, dando coice, mordida e toda briga social que é possível, sabe? Na verdade, me falaram que era para fazer perguntas, sinceramente, é uma colocação, exatamente. Eu queria dar uma boa notícia, porque na verdade a gente está vivendo uma torrente de más notícias do Estado que está beirando um estado de exceção totalitário, e eu queria dar uma boa notícia. Eu sou advogado da professora Maria Rosário, que é professora da Federal de Direito, que estava sofrendo a gente alegou isso e no tribunal os juízes reconheceram que estava sofrendo perseguição política pelas posições sindicais, associativas dela, e nós conseguimos uma liminar, já vai fazer 2 anos, e hoje, exatamente hoje, nessa data que a gente está fazendo essa reunião tão bonita aqui, foi a data que a gente conseguiu definitivamente derrubar essa decisão. Eu acho que a gente tem tanta derrota, uma derrota atrás da outra, que quando a gente tem uma vitória dessas, a gente tem que comemorar, sabe? Então, foi uma vitória da liberdade de expressão do ponto de vista acadêmico. A professora foi liberada de um inquérito extremamente assustador da Polícia Federal, em função dela ter as posições políticas dela, que eu acho que na verdade é comum com a nossa, e também do ponto de vista do estrangeiro. Não é justo, Juca, o estrangeiro ser tratado com tanta indignidade. Assim, no Brasil, as maiores potências do mundo tendem a trazer as mentes inteligentes para a produção. E nesse caso, a professora Maria Rosário, ela é professora do doutorado de Direito da faculdade da UFMG, quem me dera chegar a uma fração disso. Então, eu acho que foi uma vitória muito considerável. Isso é o que eu trago para vocês. Acho importante a gente, toda vitória que a esquerda tiver, a gente tem que trazer. Sabe? A gente tem que lutar pelo espaço, tem que lutar pelo espaço. Seja pelo MST, seja pelos movimentos identitários, seja por toda, a gente tem que unir a esquerda nessas eleições, porque o golpe está aí e nós temos que enfrentar. Muitíssimo obrigado, meus caros, pela atenção. Vamos curtir a noite, que estou muito obrigado, já está sendo muito bom. Valeu. Agora José Barbosa, para poder falar aqui para a gente. Segunda pergunta ou colocação da noite. Boa noite a todas e todos. Juca, prazer te ouvir, como sempre. Trago um beijo da Nandara. Acabou de mandar um beijo ali pelo WhatsApp. E uma das coisas que eu tenho ouvido muito é das críticas ao governo, principalmente aos governos do PT, é a questão que dizem assim, a conciliação de classes. Né? E você falou do caso da Suécia e tal, e eu fico pensando o seguinte: será que nesse momento
E aí, jogo a pergunta para você. O que o Brasil precisa não seria uma muito uma semi-conciliação de classes para sair desse fogo, que o radicalismo nos levaria a algum problema maior que isso nesse momento? Que é assim, porque com o governo Lula, os bancos tiveram muito lucro, mas os pobres também tiveram muito acesso que não tinham. Então a gente pensa muito nisso, e algumas pessoas prezam pelo radicalismo. Não, a gente tem que romper com isso. Mas será que romper com isso não seria uma tragédia muito maior nesse momento do que uma semi-conciliação de classe para se conquistar algo e depois, paulatinamente, implementar algo maior e melhor do que isso? Então, fica essa a minha pergunta. Muito obrigado. Ricardo é o próximo aqui a poder perguntar aqui na noite. Boa noite. Sou o Ricardo Andrade, né, representante do Voluntário do Conselho de Venda Nova. E a pergunta, né, na verdade, assim, não de certa forma uma pergunta, mas uma tentativa aqui de explorar um diálogo, né? Nós estamos em Venda Nova e eu espero que vou fazer a pergunta sobre Venda Nova, mas na verdade isso aí pode se ampliar para todas as regiões, né? Porque eu prefiro ter essa visão micro da coisa. Ele logicamente trouxe aqui uma explanação, uma contextualização mundial sobre essa questão, mas é o campo de batalha que eu atuo, que é Venda Nova. No caso aqui, em Venda Nova, né, nós temos um centro cultural. E a gente sabe que a cultura, ela é o principal opositor aí dessa direita, desse fascismo, porque ela representa muito bem as liberdades, as diferenças, né? A diversidade, que, diga-se de passagem, dentro da reforma administrativa feita pelos nossos vereadores na Câmara Municipal, foi retirada qualquer citação dessa palavra dentro da lei, né? Diversidade. E quando a gente vê esse embate, essa oposição direta da cultura a esse campo, né, do fascismo e dessa direita que a gente vê escrota aí, Venda Nova eu pego como símbolo por ter essa representação. O pessoal aqui que está reunido aqui, quantos já foram no Centro Cultural de Venda Nova? Dá para notar que é uma minoria, né? E que apenas um centro cultural numa região, se a gente for pegar, né, na atual geopolítica aí, né, que já foi totalmente esquartejada, né, porque nós somos muito mais do que isso, Venda Nova era muito mais que isso, e a gente tem uma população significativa dentro de Belo Horizonte. Um equipamento de cultura só para representar todos os artistas aqui, se a gente pegar só essa análise dos artistas locais e lá, né, ele pode até me confirmar que é o segundo equipamento público de cultura que mais realizou eventos, mas é o equipamento que mais realizou evento para 2 quarteirões, para um bairro. Ele representa, sim, 307 anos de Venda Nova e nós não temos um teatro municipal? Como que a gente representa essa Venda Nova desse tamanho, que é dividida pelas avenidas, né, Vilarinho e a rua Padre Pedro Pinto? Então a gente tem uma Venda Nova de lá e outra Venda Nova de cá. Como que a gente consegue fazer essa representação? Diga-se de passagem, essa cultura, ela é o principal opositor disso, porque ela traz essa representação de vários movimentos, e vários jovens, várias pessoas estão dentro dessa cultura praticando isso. Então é uma grande forma da gente levar
essa visão, né, esse sentimento que, na verdade, está dentro da sociedade, né? Tem muita gente, a gente até discute muito isso aqui, às vezes as pessoas estão com medo de falar, que compartilha da dor de ver o nosso presidente lá, da situação que ele está. Mas a partir do momento que você fala assim, pô, cara, ele também é meu presidente. Aí o que acontece? Essa pessoa desaflora, né? Ela vai fazer esse movimento. Então, para não alongar muito, a minha pergunta é disso, né? Através dessa cultura que é a principal opositora aí, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, né, um debate sobre isso. Como que a gente pode ampliar? No caso, a gente pegou aqui Venda Nova, mas outras regiões também são muito necessitadas. Por exemplo, Ribeiro de Abreu, né, a região toda ali, Nordeste, Norte, que tem uma necessidade, que tem uma galera fortíssima ali de ação e que muitas vezes não pode se expressar por causa dessa falta de equipamento, né? De falta de investimento, e a gente sabe muito bem que o Poder Executivo e o Legislativo, eles vão, logicamente, se abster dessa luta que é a cultura. E aqui a gente tem um representante que pode falar muito bem sobre essas dificuldades aí. Muito obrigado, boa noite. Leonara, a próxima. Bom, eu queria falar algumas coisas. Primeiro que eu acho que a gente tinha esse debate, né, da conciliação de classe. Na verdade, os governos do PT foram governos realmente de conciliação de classe, né, e foi a burguesia. Eu acho que foi muito interessante que o Juca traz, assim, como que os Estados Unidos, na verdade, pensam, né, e organiza e articula todo esse processo de golpe. Na verdade, ele é a mente, né, que articula o golpe. A burguesia brasileira, ela entra no esquema, mas quem pensa mesmo está fora. E eu acho que a gente precisa ter um desafio, que é como que a gente mostra isso para a população. Então, eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que a gente... Acho que a gente está, né, todo mundo muito indignado com o que está acontecendo, mas eu acho que tem algumas coisas importantes da gente, que eu acho que a população brasileira começa a perceber. Primeiro, essa questão de que a justiça brasileira tem lado. Então, acho que as pessoas... eu acho que as pessoas começam a perceber isso, né? Eu acho que isso é um processo de politização importante, né? E eu acho que a gente que é de esquerda, eu acho que a gente tem um desafio, né? Primeiro, eu acho que é isso, primeiro é de construir que país é esse que nós queremos, como que a gente pensa um novo desenvolvimento econômico que inclua as pessoas, né? Que seja mais democrático. Eu acho que isso é um grande desafio, e eu acho que tem o Congresso do Povo, que a Frente Brasil Popular está chamando. Eu acho que é um desafio para a gente estar debatendo com a população, com as pessoas, que país é esse que a gente quer. Eu acho que isso é um grande desafio que eu acho que é importante. E outra coisa que eu acho que é importante é a gente estar discutindo como é que a gente mostra para as pessoas isso, assim, que a prisão do Lula tem a ver com a luta da reforma da Previdência. Porque eu acho que a questão da reforma da Previdência foi a luta que a população mais entendeu o que era o sentido do golpe, né? O que é esse processo de retirada de direitos. Então, eu acho que a gente precisa dialogar com a população e esclarecer e fazer esse vínculo. Olha, a reforma da Previdência tem a ver com a prisão do Lula. Eles prenderam o Lula porque eles querem fazer a reforma da Previdência e com a esquerda na rua e o Lula solto ganhando a eleição, eles não vão conseguir fazer. Então, eu acho que a gente precisa dialogar isso com a população, né? Eu acho que a reforma da Previdência é uma luta que as pessoas entendem mais. Mas eu acho que a gente tem que dialogar as outras questões, né? Sozinhas.
Então, a gente tem que dialogar que o golpe ele aprofunda isso, ele aprofunda a violência, ele aprofunda o racismo, e a gente vincular essas lutas à questão mais geral, né? Como que o capital, ele usa do racismo, do machismo, para aumentar seus lucros. A gente precisa debater isso com as pessoas, né? E como que o golpe, ele vem aprofundar, né, o racismo, ele vem aprofundar o machismo, ele vem dizer para as pessoas que elas não podem, né? E as pessoas experimentaram o poder. Então, eu acho que eu acho que o discurso do Lula, ele foi muito feliz, porque ele trouxe um pouco disso. Vocês todos, né, são milhões de Lulas, né? Vocês vão sonhar por mim. Quando eu não puder sonhar mais, vocês vão sonhar por mim, né? As suas pernas serão as minhas pernas quando eu não puder mais andar. Então, eu acho que é isso, né? A gente precisa ter a capacidade de dialogar com as pessoas. E eu acho que, trazendo um pouco a questão cultural, como que a gente faz isso também através das músicas, das diversas formas de expressões culturais, né, que existem. Esquece de mim não, viu, Helena? Lembraram você aí. Às vezes a gente dramatiza e não tem uma relação mais racional com o momento. Está difícil não dramatizar. Tudo é muito significativo, a perda, essa perspectiva sem horizonte, tudo isso é muito difícil. Mas, por exemplo, os caras perderam 4 eleições no Brasil. E iam perder mais 2 pelo menos. 4 e 2, 6, 24 anos. Ou seja, o projeto neoliberal não é um projeto da maioria da população brasileira. Isso é um dado importante. Na Argentina, o projeto neoliberal ganhou eleição. Às vezes a gente olha com inveja, eu frequentemente olho com inveja com aquela capacidade de reação que os argentinos têm, mas eles elegeram o Macri e o Macri está muito bem, né? Aqui os caras perderam 4 e iam perder mais 2 e por isso deram o golpe. Só para vocês verem o que é democracia, na Suécia a direita perdeu durante quase 60 anos as eleições. E esperaram ganhar no voto para implantarem parte dos seus projetos. Nem conseguiram implantar tudo. Aqui, o Aécio, 2 dias depois da Dilma ter sido eleita com mais de 50 milhões de votos, iniciou o processo. Ele disse, não sou eu que estou dizendo não, precisamos inviabilizar o governo. Naquele momento ali, o PSDB desistiu da democracia. Importante a gente perceber isso. Mas então, mais um que eu estou querendo ressaltar, os caras perderam 4 eleições, iam perder mais 2. Mais de 80% da população brasileira é contra a reforma da Previdência. Foi o povo brasileiro que ganhou a não realização da reforma da Previdência. Os deputados não queriam ficar mal e depois terem que concorrer às eleições em condições absolutamente desfavoráveis. Acho que um aspecto importante da campanha mostrar a foto dos que eram a favor da reforma da Previdência e dizer: se vocês elegerem esses caras, vocês vão perder direitos. Mais de 80%, mais de 70% foi contra a reforma trabalhista que eles fizeram. Temer agora está contente porque dobrou a popularidade dele, passou de 2 para 4. Então, a gente não está no pior dos mundos. A verdade é essa. A gente está num momento difícil. Tem uma ofensiva da direita. Eles conquistaram praticamente todas as instituições de poder no Brasil. Judiciário, quase todo. Ministério Público, Polícia Federal, Congresso, que mais? A mídia. Hein? Mas
tem mais do que isso. Não adianta, né, porque é exatamente isso. Tendo feito essa plataforma, qual que é a nossa esperança? É isso. Eu chego lá. Minha esperança é tudo. Por exemplo, hoje eu acordei contente que eu vi que um cara foi 6 horas da manhã para a porta do Superior Tribunal Federal para tocar o pistão com aquele Lula lá, e disse meu toque de alvorada, para eles acordarem e ficarem espertos. Vocês podiam botar um telão aqui. Eu mesmo tenho aqui um vídeo de uma senhora pobre, de 82 anos. É genial, o neto dela que gravou a intervenção dela. É genial, você vê que... Sabe onde eu acho que está nosso problema? Nas vanguardas. Nas vanguardas dos partidos políticos. Estão perplexos, desestruturados, sem conceito de como conduzir essa luta. Mas a sociedade não está desmobilizada, alienada. Eu acho que é uma injustiça com o povo brasileiro essa visão que frequentemente a gente... O Brasil tem uma dificuldade de mobilização. A Argentina tem uma facilidade muito maior, o Uruguai. Tem alguma coisa aqui que para tirar as pessoas para irem se manifestar, mas tem um funcionamento. Eu acho que a gente tem que organizar uma frente democrática, para além das esquerdas. Não sei se até que ponto tem setores dos partidos políticos, os outros que viriam. Mas a esperança não está depositada aí. A esperança está depositada nessa quantidade de movimentos sociais, organizações da sociedade, que podem, muitas até apoiaram o golpe e hoje estão arrependidos. E tirar um programa que unifique o povo brasileiro. Essas discussões de conciliação de classe, então, isso é a cultura da esquerda ligada à Terceira Internacional, então fica alimentando uma discussão que não é o essencial. Eu não vejo, não tenho muita alegria nessas discussões. Acho que temos condições, a reação à prisão de Lula tem sido monstruosa, enorme. Tem a quantidade de pessoas se manifestando no Brasil. E internacionalmente, a comunidade internacional está chocada com a prisão de Lula e isso é uma dificuldade para eles. O que Fernando Henrique vai dizer na próxima viagem dele, quando for na Universidade Francesa? Vão olhar para ele com desconfiança. Como eu olhei para Cristóvão Buarque, eu encontrei no aeroporto e disse eu que já acreditei nesse rapaz. Mais ou menos isso. Hein? Que ingenuidade vira. Com um momento de autocrítica ali. A questão da diversidade é importante. Tem um cara que o livro dele é o livro mais vendido nos Estados Unidos agora. E a pesquisa, aquelas pesquisas de opinião que os Estados Unidos são os campeões, ele é o cara mais odiado nos Estados Unidos. Ele é um dos estrategistas do Partido Democrata. Ele é a favor que o Partido Democrata se afaste das lutas identitárias, porque, segundo ele, essas lutas identitárias tiram voto na disputa do conjunto da sociedade. Ele não está totalmente sem razão. O problema dele é que o enfoque é ruim, é negativo, é liberal, não é neoliberal, é liberal. Porque é o seguinte, quando caiu o muro de Berlim e houve aquela desmoralização do projeto socialista no mundo inteiro, o renascimento foi pelas lutas identitárias. Lutas que já existiam, mas ganharam uma força enorme. Meio que a sociedade dizendo o seguinte, já que a gente não pode caminhar em direção à utopia, vamos proteger mulheres, negros, minorias culturais, tudo isso
ganhou uma força da década de 80 para cá monstruosa no mundo inteiro. É um fenômeno mundial. E isso tem vitalizado as nossas sociedades. Porque a democracia não pode mais ser pensada apenas como direitos e oportunidades iguais. Uma questão de uniformização geral. Tem que garantir direitos e oportunidades iguais perante a lei, mas tem que garantir o direito à singularidade, seja étnica, racial, sexual. Essa complexidade da sociedade humana é um acréscimo para os conceitos de democracia e ela dá uma força enorme à sociedade. Agora, se não houver uma complementação de canalizar uma parte dessa energia para a disputa política geral, a gente vai ficar isolado. Nós vamos ficar isolados. Nós vamos perder a batalha para a direita. A direita manipula todas essas lutas e conquistas no sentido de meter medo à classe média e a população em geral. Medo de seus filhos se transformarem em homossexuais. Os medos são muitos que eles imputem na sociedade. Então tem que haver uma disputa, não só porque não há possibilidade de preservar nenhum direito conquistado por nenhum segmento da sociedade se ele não fortalecer a democracia. Se esses fascistoides tomaram o poder, vocês não sabem a quantidade de projetos tramitando no Congresso, tipo o seguinte: evitar que futuros marginais nasçam. Tem esse projeto. Recuperando teorias desses abortos preventivos. Adivinhe, hein? Já está rolando. É isso. Mas legalizado e como um dado positivo da sociedade, do armamento, querem armar. Olha, os Estados Unidos está enfrentando agora essa dificuldade, que lá o direito de armamento foi na época da luta, da constituição do país, da luta contra os ingleses. E eles conquistaram. Tem um projeto que está tramitando aqui, que tem apoio de um segmento importante. O Congresso brasileiro perdeu a noção de país. Ali tem o comunicação, tem da bala, tem do boi, tem o parlamento. Às vezes a gente elege o presidente, mas o presidente não pode governar porque o parlamento é todo reacionário. Há uma desatenção. E outra coisa, eu sou favorável a se discutir essas ações perversas dos neopentecostais. Sou absolutamente favorável. Sou favorável a discutir e regulamentar essa coisa de lobby no Congresso. Qualquer sociedade democrática é obrigada a enfrentar isso, senão o povo perde o direito de ver seu parlamento, seus representantes discutindo as questões sobre a ótica da população e passam a discutir sobre a ótica desses grupos. Então é o seguinte, eu não sou pessimista nem otimista. Eu acho que estamos num momento de disputa. Eu acho que nós temos que nos mobilizar, porque se esses homens ganham a eleição de outubro, nós vamos comer o pão que o diabo amassou. O projeto deles para o Brasil é a gente virar uma espécie do que o Chile foi na década de 70, um país sem direitos, subjugados lá na época, a ditadura militar, aqui está uma ditadura jurídica. E é quase um parque temático neoliberal. É isso que eles querem transformar o Brasil como um modelo para a humanidade e como aí melhora os índices econômicos das grandes empresas, porque elas deixarão de ter amarras sociais e vão... E a população vivendo momentos muito mais dramáticos do que vive hoje. Então, acho que o momento é agora. Temos que partir para a disputa. A cultura joga um papel importante. Esse foi outro erro. Nós fizemos o que fizemos no Ministério da Cultura baseado no apoio do presidente Lula. Nenhum dos partidos, nem o PT, tinha uma consciência plena do que a gente fazia. Conspiraram o tempo inteiro.
A verdade é essa. Essa é uma discussão que um dia a gente vai ter que ter com a maior franqueza. Reflete um conceito precário de luta política e de sociedade. Acho que conseguiram incorporar a importância da educação de qualidade para toda a população, que é um tema vital para a sociedade brasileira, a questão da saúde pública, mas a cultura não foi incorporada devidamente. Foi incorporada parcialmente. Acho que a gente tem que ter um programa de governo que não tenha mais as amarras, as deficiências e os erros do governo passado. Mas se a gente não discute com franqueza erros e acertos desses anos de governo Lula-Dilma, como é que a gente vai avançar? E a gente precisa apresentar à sociedade um programa. Eu não sei quem vai ser o nosso presidente, porque possivelmente eles podem até ter que soltar, na minha perspectiva, eles podem até ter que soltar o presidente Lula. Talvez fique muito incômodo para ele mantê-lo preso. Mas vão tirá-lo do processo, como um negócio de ficha limpa e tal, vão tirá-lo do processo. Quem será nosso candidato? Aí vai começar uma confusão monstruosa. Ciro, eu tenho um amigo no Rio que diz, eu não voto em Ciro. Eu perguntei por quê. O Ciro, primeira divergência com a Argentina, ele vai mandar invadir Buenos Aires. Pode parecer piada, mas tem algum fundo de verdade. Ele precisa anestesiar a língua para poder ter. Durante todo esse período aí, ele deu espicaçadas em Lula. Ontem mesmo deu mais uma. Como é que ele quer? Ele quer ganhar a classe média, mas a classe média não elege ele. Se ele não ganhar essa base popular que apoia Lula, então, quer dizer, eu acho que ele vai ter dificuldade de se afirmar como candidato desse campo. Ele está dizendo que quer ganhar a primeira eleição por ele, a primeiro turno por ele, para ter apoio nosso no segundo, que possivelmente vai ser um candidato mais à direita. Haddad é um grande quadro da esquerda, mas falta impulso, falta Lula, falta impulso, falta Mas vai ter eleição? Eu acho que vai. Vai? Vamos se preparar porque vai ter. Tomara. Eles têm vontade de não ter, mas dificilmente eles vão ter força para negar a eleição. Como eu disse na primeira fala, a não realização da eleição vai desmascarar todo esse processo do golpe, vai revelar que é golpe mesmo, que não tem jeito, e aí eles entram num buraco do tamanho do elefante. Vai ser Wagner? Quem vai ser? A gente não tem esse. É claro que eu acredito que Lula gravou antes de ser preso, dizendo, é esse cara aqui, eu tenho certeza que gravou. Está na mão de alguém aí, talvez até de um mineiro. Mas, como vai ser esse processo de escolha, de afirmação de um candidato que incorpore o governo? Temos dificuldade, é isso que eu estou querendo dizer. Não, se eu fosse ele, eu teria gravado. Por isso que eu acho que, esperto e rápido como ele é, ele deve ter feito alguma coisa. Hein? Ali o que ele quis dizer é o seguinte, estamos juntos. Ele inclusive disse, não desistam que vocês têm nem Manuela, nem... É a minha opinião. Isso não é verdade. Não, junto tem que estar todo mundo junto, mas não acredito que a candidata seja nem Manuela nem Lula. São dois grandes quadros. Lula é o cara que eu tenho o maior respeito pela lucidez, pelo engajamento, mas não tem condições de furar a barreira de se tornar palatável para parcelas majoritárias dos eleitores. Eu não acredito. E só da cultura que meu amigo ali, cadê ele, fez uma pergunta. Você sabe que até Gilberto Gil ter chegado ao Ministério da Cultura, o Ministério não tinha feito nada. O Ministério vivia um pouco do que o IFAM, que é uma instituição que vem lá de trás, fazia, o que a Funarte fazia, mas a existência do Ministério a gente teve que inaugurar.
E aí nós fizemos a primeira pesquisa, nunca tinha se pedido dados da cultura para o IBGE. Você vê, não tinha importância. Para que dados se não... O Ministério era uma espécie de marquise para algumas personalidades passarem a chuva. Não conseguiram botar Celso Furtado no governo, mas é preciso tê-lo perto, vai para a cultura. Mas ele não foi para a cultura, ele foi para o Ministério e ficou ali. A coisa mais relevante é um texto interessante sobre a economia da cultura, numa época que ninguém pensava. Verfó passou 8 anos lá, foi o que fez. Eu não consigo nem dizer. Celso Furtado, hein? Uma lei. Sim, uma lei está dando o maior problema. Uma lei de transferir dinheiro público para o departamento de marketing de empresa fazer... Então, assim, nós inauguramos, dentro da ideia de que precisamos construir uma sociedade democrática baseada na autonomia, no fortalecimento da cidadania e das pessoas, no fortalecimento da identidade e da diversidade cultural brasileira. Foi por isso que a gente, com muita incompreensão, pouquíssimo dinheiro, apesar da gente ter chegado a 1%, que é o mínimo que as Nações Unidas recomendam. No último governo de Lula, a gente tinha 1 bilhão e 300 milhões de orçamento, que foi um pouco mais de 1%. Os caras estão tentando destruir o que tudo, o de cultura, a política de cinema. Quando o Lula foi eleito pela primeira vez, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Nós estamos fazendo 150 filmes por ano. O Brasil inteiro está fazendo cinema. Tivemos uma luta importante contra os cineastas do Rio, que queriam farinha pouca, meu pirão primeiro, contra a ideia de democratizar. Nós democratizamos, o ministro agora quer fechar de novo esse atual. Mas eu queria dizer o seguinte, nós fizemos a primeira pesquisa com o IBGE e com o IPEA. O que é que deu? Nada que nos surpreenda, mas é absolutamente chocante. Vou dar uns que me lembram, pouco mais de 5% dos brasileiros entrou alguma vez na vida em um museu. 5%. Só 13% dos brasileiros vão ao cinema. Livro per capita ano é 1,7. É menor o nível de leitura do que a maioria dos países pobres da América Latina. Mais de 80% dos municípios brasileiros não tem um teatro, não tem um cinema e não tinha uma biblioteca. Nós aqui zeramos municípios sem biblioteca. Então é o seguinte, é uma apartheid cultural no Brasil. Há uma dificuldade. Isso não quer dizer que o povo não faça cultura. O povo faz cultura. Mas as populações da sociedade brasileira têm direito a ter acesso ao que não fazem. Aí a lei do Verfó era baseada no seguinte, não, o mercado gera acesso. Mercado gera acesso. Mas sempre do tamanho do seu bolso. Se você é rico, você tem acesso a tudo. Você tem acesso a muita coisa. Mas se você é pobre, fica na mão da TV aberta. A verdade é essa no Brasil. Então o Estado tem responsabilidade com o desenvolvimento cultural da população. Ora, criando condições favoráveis para o desenvolvimento das artes e da cultura em geral, através de financiamentos, fomentos, etc. Ora, regulando a atividade para evitar distorções. Então, são dimensões importantes de conquistas que nós tivemos que estão ameaçadas nesse momento e que é preciso defender. Professor Carlos Wagner. Já foi Netum. A minha super rápido. Brincadeira. Sem o Netum. Galera, boa noite a todos. Juca, boa noite. Juca, a minha pergunta é só sobre a eleição, é só uma aposta, uma especulação, uma coisa assim. Você acha que esse fenômeno do Bolsonaro crescer, você acha que a direita pode chegar a ter medo e pedir arrego? Chegar ao ponto de
bancar o Lula como candidato de novo? Você sabe que existem setores já defendendo Lula participar da eleição, mas são absolutamente minoritários. Eu acho que eles vão de Bolsonaro. É tão calhorda essa nossa elite, tão escravagista, tão defensora da desigualdade, que eu acho que eles vão de Bolsonaro. Eu acho que a pergunta deles, eu acho que vão de Bolsonaro. A maioria, o esquema que está montado. E Bolsonaro é esperto o suficiente para adorar a pílula. Ele já não diz mais o que dizia antes. Ele já está procurando fazer um fascismo civilizado, se é possível isso. E acho que uma parte vai com ele mesmo. O antipetismo não nasceu com o PT. O antipetismo é fruto da sociedade escravagista. Eles preferem qualquer coisa a ter que conviver com pobre em avião, em restaurante. Então acho que uma parte vai. Não fiquemos esperando a generosidade das nossas elites, que não virá. A gente implorar se tivermos força para isso. Se eles sentirem que a barra pesa, eles recuam. Tem sido assim na história brasileira. Por que a ditadura militar caiu? Porque o povo estava na rua. Democracia, como era? Ampla e restrita. Hein? Ampla, geral e restrita. O que é? Anistia, ampla, geral e restrita. Chegamos a usar uma plataforma democrática que galvanizou, eles não tinham para onde correr. Eu acho que é isso. Temos que cercá-los, mobilizar a população e apresentar um programa que seja capaz de ser aceito pela maioria. Cadê o Anderson para a pergunta? Pessoal, boa noite, meu nome é Anderson Silva. É a primeira vez que eu participo de um evento como esse e confesso que eu estou muito satisfeito porque agrega muito valor. Uma satisfação em conhecer o homem como o senhor, tá? E eu vou ser bem direto na minha pergunta. Pelo que eu converso com as pessoas, parentes, amigos no trabalho, eu percebo que a grande maioria das pessoas brasileiras que são leigas, que detêm a maior quantidade de votos, elas estão muito descrentes da política brasileira, de modo geral. E essa descrença vem, na maior parte, pela influência dos meios de comunicação, que faz de uma mentira verdade. Por exemplo, por mais que não exista uma prova concreta, irrevogável, inquestionável sobre uma possível acusação do Lula, mas se alguém tirar uma foto dele passando no prédio do triplex, o triplex é dele. Eles pegam aquela foto, montam um artigo e a pessoa que outrora votava nele, que gostava dele, já fica contra ele. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, a minha pergunta é essa. As pessoas que estão no político hoje não vão investir em educação política para ensinar as pessoas a votarem. Então o que nós, que temos esse conhecimento, podemos fazer para mudar essa realidade, não no sentido de persuadir as pessoas a votarem correto, mas no sentido de abrir o coração, o caminho é esse. E uma outra pergunta é, como que o senhor tem experiência no Ministério Público, no Ministério da Cultura, eu queria saber qual a opinião do senhor sobre a lei Rouba-Lei. Obrigado. André Sodré, seu André. Boa noite a todos, boa noite, Juca. É um prazer imenso, viu? A gente já conhecia da literatura, de jornais, de outros momentos, mas um prazer. É uma grande reflexão aqui hoje à noite. Parabéns ao Purim, Marcos aí por esse momento. Eu sou presidente do PCdoB daqui de Vila Nova e também represento o Zito Vieira, que é presidente municipal do PCdoB aqui. E até o Juca falou um pouco dessa questão da Manuela Dávila, de alguns candidatos. Mas um pouco da reflexão, e que eu vou deixar como pergunta aqui depois, é isso, né? O Juca toca em questões aqui fundamentais desse momento que a gente está vivendo. Essa dicotomia da luta de classes, dessa luta identitária, ela não é qualquer coisa, né? Nós temos uma vereadora, uma grande vereadora em Belo Horizonte, e a mais votada de Belo Horizonte, que tem um pouco dessa pega, né?
dessas lutas mais identitárias, dessas lutas mais temáticas, setoriais, ou que alguns falam até de defesa de direitos difusos, né? E que é uma marca para esse momento que a gente vai viver agora, nesse próximo período. As candidaturas de esquerda estão sendo postas, e aí, como a pergunta, o Juca quase respondeu muita coisa sobre essa questão da luta de classe e dessas lutas identitárias, aí é provocar um pouco mais mesmo, né? Nós vamos para um período eleitoral, e aí um pouco da pergunta já tem a ver com isso, né? Será que vamos mesmo? Né? Uma das grandes mensagens que a gente está tentando trazer para esse período é isso, e o Juca já deu vários sinais aqui. O grande debate é sobre a democracia e o processo democrático brasileiro que está em jogo. Como é que a população, como é que a gente está vendo isso e como é que a gente está se preparando para isso. Isso é que está no cerne da disputa hoje. Não podemos discutir qualquer coisa aqui, qualquer direito difuso, qualquer questão temática, porque isso o sistema ainda permite. Não dá para discutir, e não vão permitir discutir muito, é poder. Isso é mais complicado. E aí, para se ter um pouco disso, tem que passar por esse verniz da democracia. E é isso que está em jogo para a gente hoje, né? A gente compreende esse momento das lutas identitárias, são importantes, claro, né? Nós não temos dúvidas quanto a isso. Mas o que nós não podemos ter, e o que a gente vê em alguns momentos, é que isso sobrepõe muito a questão da visão global, da luta dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, como o lado mesmo da história que está, na defesa mesmo da história que está, do que defende mesmo quando serve, independente da sua condição de negro, de mulher, de trabalhador, de juventude. A disputa é outra, é opinar sobre o poder, para onde que a gente quer que esse Estado seja conduzido. Não é através do direito mínimo. O direito mínimo não é para nós, esse Estado não é o que a gente vai debater, a gente vai conseguir discutir no Estado pleno direitos. Então, Juca, eu só forçaria um pouco mais essa reflexão. Primeiro sobre essa dicotomia de lutas de classe e essa luta identitária, que pra gente aqui esse debate, até pela tônica que nosso palestrante aqui magnificamente levou, tem um cunho ideológico muito grande. Essa reunião acabou tendo isso por causa até dessa dicotomia, desse debate que surgiu aqui, até em outros que me antecederam, e essa questão que é central, que é a questão da democracia. Eu acho que essa é a grande bandeira, eu acho que esse é o grande centro para que a gente, da esquerda, como um todo, defenda para esse próximo período aí. Cadê a Célia? Célia para fazer uma pergunta. Cadê a Célia? Tá vendo? Tá vendo? Vamos chegar ali. Vou chegar aí, vai chegar. Tem que ser o horário. Não, por exemplo, acho que mais é Bom, boa noite. Não, primeiro, Juca, agradecer muito a possibilidade da gente estar aqui pensando esse contexto nosso, né, assim, não muito favorável que a gente está vivendo. E aí a gente está ali numa tríade ali no fundo, né, assim, conversando sobre essa situação toda que a gente tem, e aí você vai trazer pra gente um contexto assim, né, assim, a situação que a gente vive hoje, passa hoje pelo país, ela não é um reflexo exclusivo e único da nossa sociedade, da nossa cena de desigualdade, né, nós somos postos, assim, nós vamos ser prensados, digamos assim, por todo um contexto mundial, assim, né, um contexto mais globalizado, de você pensar esses lugares onde as pessoas estão vivendo, estão exercendo a sua cidadania. E aí a gente pensando a cultura como uma estratégia não só de resistência, mas como também uma estratégia da gente pautar a consolidação dos direitos, né, dos nossos direitos humanos, assim, de uma forma mais integralizada, digamos assim. Como é que a gente pensa, então, estratégias de resistência nesse momento, né? Assim, você mesmo vai colocar essa coisa assim como os partidos de esquerda como não sendo capazes de unificar essas cenas tão fragmentadas, não sendo capazes de traduzir esses anseios e essas dificuldades.
vai falar então de uma construção de uma frente democrática, né? E aí eu acho que Belo Horizonte tem um componente agregado com a plataforma da cultura muito interessante, que é o componente da ocupação do espaço. Como que a gente pensa estratégias de resistência e pensa, então, todos esses outros movimentos que estão postos aí, que vão ocupando a cidade com discursos mais democráticos, com discursos mais igualitários, com discursos que trazem todos nós, e como que a gente potencializa e traz esses outros espaços, esses movimentos também, para consolidar um discurso de resistência à situação que a gente tem de um estado de exceção, que para mim já se consolidou, né? Assim, para mim a gente já está passando por um estado de exceção, a gente já está passando por uma situação que a gente vai já começar a medir as nossas posições, medir, né, aquilo que a gente fala nos espaços que a gente fala. Eu sou servidora pública, ocupo um cargo aí na Secretaria de Direitos Humanos, então tem hora que a gente se vê premido nessa dicotomia, né, de você dizer de um espaço governamental e dizer de uma plataforma que hoje não é a plataforma prevalente, né, quer dizer, da consolidação dos direitos de todos nós, né. Então, assim, como que a gente pensa, então, esse espaço público, esses movimentos sociais, que são, sobretudo, movimentos culturais, né, que ocupam esses espaços públicos, que são de todos nós, pensando que é quase isso, né? Como é que a gente chama para congregar aquilo que é de mais particular da nossa cidade, com esse discurso que é tão globalizado e universal, para debater com a gente uma resistência nessa situação que a gente tem do nosso país, né? Assim, que é como que a gente vai congregando parceiros aí que já estão nesse discurso para que a gente enfrente, que construa essa resistência desse cenário que, pelo menos a meu ver, assim, não vai ser um cenário muito positivo aí nos próximos anos, ainda que a esquerda ou as frentes democráticas, né, que a gente ganhe a eleição, né? Assim, então, acho que a gente vai ter que enfrentar um coletivo, enfrentar uma disposição assim, de parte da sociedade, né, nesses próximos anos. Cortella. Boa noite a todos e todas. Queria parabenizar a iniciativa do evento. Acho que esses diálogos de bar são bem importantes para onde as ideias fluem, ainda mais aqui em Minas. E, Juca, eu acho que uma das questões que mais surgiu hoje aqui é a questão do que fazer, né, nesse momento. Um momento grave, que culmina na prisão do presidente Lula. Acho que em grande parte se respondeu isso, quando você fala de uma construção programática, da mobilização das forças vivas da sociedade, do povo, dos movimentos sociais. Mas uma questão que eu acho que vale estressar um pouco mais é o papel da classe política nesse momento. Que eu acho que, enfim, principalmente a partir de 2013, do próprio golpe, né, aquele pré-golpe, a gente sente um descolamento muito grande da classe política com a sociedade, né, como um todo. E a classe política, os partidos, enfim, são muito importantes para ajudar numa clareza estratégica e na ação que tem que ser feita nesse momento para fazer uma disputa. Isso eu sinto que ainda há uma confusão muito grande, né, uma bateção de cabeça muito grande, enquanto a direita avança aí, com a imprensa, com o judiciário, etc. Então acho que poder falar um pouquinho mais sobre o papel da classe política nesse momento. Pra gente fechar, Marquinhos Cardoso e o Átila aqui pra gente fechar. Normalmente eu não gosto muito de falar, não. Mas a presença do Juca é sempre uma presença inspiradora, né? Para reflexão, para o debate. Não se trata de fazer aqui um plano de ação, eu acho, mas se trata de pensar e discutir questões fundamentais, eu acho importante. Dentre todas as questões que ele
colocou aqui nessa noite, aqui em Corumbá, pela primeira vez eu vim aqui, bacana demais, muito bacana. E aí tem uma questão que é sempre recorrente, que é esse debate, não é um debate, é uma discussão que está aí, é um debate de fato público, entre essa questão das lutas identitárias. E me parece que existe uma luta maior para além das lutas identitárias. Eu lembro aqui do debate com a esquerda no Brasil, no passado, recente, 60, 70, 80, que é a discussão entre a luta de classes e as questões da luta contra o racismo, o machismo, e mais recentemente agora ganhou uma visibilidade muito grande, que é a luta contra a LGBTfobia e tal. E recentemente a questão mais complicada para nós hoje, que é o debate de toda a juventude. O que isso tem a ver com a cultura, né? E tem a ver com a política. Se nós pensarmos na história do Brasil, ou do projeto de construção da nação brasileira, o que é que esses povos e essas questões têm a ver com a construção da nação, da soberania e com a política, né? Parece que essa é uma questão central nesse debate. E aí nós temos narrativas, uma narrativa colonialista, da qual a esquerda não escapa dela, porque a esquerda no Brasil é uma esquerda branca também, heteronormativa, racista, machista. Então esse é um debate fundo, que não cabe aqui discutir com o Juca, que o Juca também não é culpado e tem que responder todas essas questões. Mas no debate geral, é uma questão fundamental quando nós pensamos em pensar um projeto para o Brasil, da qual o PT faz parte, enquanto um instrumento, uma associação política de construção da narrativa do país. Essa é uma narrativa importante. Pensando mais na conjuntura, Lula, de fato, e o Juca tem razão, ele simboliza, para além do PT, na minha opinião, essa simbologia que é a luta do povo brasileiro contra esse projeto colonialista que está aí até hoje. O protofascista, hoje, basta você entrar nas redes sociais, está aí. E esses caras aí fazendo o que eles estão fazendo. Então, a minha questão é o seguinte, é uma questão, acho que o Juca não tem que responder, mas é uma pergunta de uma reflexão mais importante. As lutas identitárias, elas são fundamentais no projeto de construção da democracia brasileira. Discordo do Juca quando ele fala de democracia burguesa. Esse é um conceito que eu não consigo compreender, porque eu venho eu sou do gueto, eu venho de uma ralé. Então a burguesia não faz parte do meu pensamento. A burguesia é minha inimiga do ponto de vista da luta de classe. Segundo, a burguesia é branca. A burguesia que é o nosso... Toda essa análise estrutural eu concordo. Mas tem uma discussão na cultura que é o debate da colonização, inclusive mental das pessoas, inclusive da esquerda. Isso é uma questão fundamental. Então, assim, ele falou também duas coisas que eu acho que é importante também referir a elas. O papel do Obama. Obviamente, quando eu penso na luta de classe, penso no debate na luta contra o imperialismo, quando eu penso no povo muçulmano, quando eu penso nos povos indígenas no mundo inteiro, provavelmente o Obama não faz parte desse processo. Talvez o Obama possa fazer parte da democracia burguesa. Não sei. Mas cria essa simbologia, tem a ver com a comunicação, tem a ver com a cultura também. Tem a ver com a África. Mas, por outro lado, ele faz uma coisa importante que ele resgatou aqui, que foi o papel do Lula na construção de uma política internacional diferenciada em quase 500 anos. O Lula foi um presidente que viajou, não foi aquelas viagens que a Folha de São Paulo, não foi lá fazer turismo.
Ele foi à África, conversou com governantes, ditadores inclusive. Mas os países que eu visitei a África, as pessoas, além de ter uma admiração do Brasil, começaram também a construir uma admiração pelo próprio Lula. Então a reação àquele ato de São Bernardo é muito simbólica, muito importante para a gente. É uma narrativa importante quando a gente percebe 450 anos, 500 anos de colonização mental, inclusive da própria esquerda brasileira. Então, eu acho, e aí eu estou achando mesmo, estou afirmando, eu não sou doutor nessas questões, as lutas identitárias, se nós quisermos construirmos um projeto radicalmente democrático, as lutas identitárias faz parte. Aí a pergunta sobre a diversidade. E não é qualquer diversidade, nós estamos falando de povos que têm uma presença fundamental na civilização, porque na realidade, inclusive do ponto de vista tecnológico, e eles só querem nossos recursos, quem trouxe toda essa ciência e essa tecnologia para construir as bases para essa exploração toda foram os africanos. E olha lá, não estou nem falando dos árabes. Então, esse é um debate fundamental na construção da democracia brasileira, na qual a cultura não pode ser utilizada pela esquerda nem pelo PT, apenas tendo um papel instrumentalizado. Nesse sentido, eu concordo contigo também. O PT, por exemplo, não soube compreender o papel estratégico que a cultura tem. E eu estou falando da cultura como modo de vida, de apropriação do território, de sustentabilidade, de direito, etc, etc, etc. Para não viajar mais. Então, nesse sentido, não é minha pergunta. A questão que eu levanto, e já respondeu parcialmente isso, até que ponto nós temos que relegar as lutas identitárias, sobretudo as lutas de identidade étnico-raciais e de gênero, que elas impactam do ponto de vista étnico-racial, porque são vários povos, no processo da luta geral. Então, por mais que eu estou terminando, por mais que eu acho que é importante o debate da luta de classes, da classe trabalhadora, todos nós somos trabalhadores, nós sabemos que esse debate da luta dos trabalhadores no Brasil, parece que a Europa também trouxe para o Brasil, como se a África que estivesse durante 350 anos não fosse trabalhadores. Sempre foram os trabalhadores e são vistos com o pé no chão. Aí quando fala assim, olha, a África vê o Brasil dessa forma, mas o Brasil não vê a África da mesma forma. Da mesma forma a elite escravocrata, daí é normal saber que 23 jovens são assassinados por minuto nesse país e ninguém se comove. Daí o assassinato de Marielle Franco, eu acho que é pela milícia, que é aparelho do Estado. Esse é o debate. Então nós queremos mobilizar. Amanhã tem ato, dia 11, é bom lembrar isso, na Praça Afonso Arinos. É importante fazer isso. Mas qual é o problema? A esquerda brasileira, de uma maneira geral, não falo da direita, não vê com os mesmos olhos, do ponto de vista da interlocução política, a liderança e a militância dos movimentos sociais. E os partidos políticos de esquerda têm que sacar essa questão. Então eu não discordo do Juca. É uma leitura importante, tem divergência, obviamente. Nesse sentido, o Lula, seja revolucionário ou não, seja fazendo conciliação de classe ou não, o Mandela ficou 27 anos preso. A esquerda mundial acusou de fazer conciliação de classes. 27 anos preso para fazer a primeira eleição democrática na África do Sul. Aí nesse sentido eu acho que o Juca tem uma razão. Nós precisamos de democracia. E aí não é a democracia burguesa, é a democracia ampla, geral e restrita, para fazer uma frente contra o fascismo, que já está aí na nossa escola. O fascismo não é só o fascismo. O fascismo racista, homofóbico, machista e sacana. Esse é o papel da cultura. Me poupe. Esse é o debate que nos mobiliza. E não se trata, nesse sentido, de luta
apenas identitária. A luta identitária é estratégica nesse processo, que é o processo cultural de formação da identidade brasileira. Se nós somos brasileiros, ou povo negro, povo indígena, e os povos é que constroem a ideia de nação. E é dessa ideia que tem que sair a ideia de soberania. Por isso que o neoliberalismo não é o neoliberalismo, é o fascismo mesmo. É isso que é a questão que eu acho que é fundamental a gente explicitar do ponto de vista, estamos terminando. E aí não é uma pergunta, é uma reflexão importante. Porra, qual é? Obrigado. Boa noite, vou tentar ser bem rápido, tá, Ju? Meu nome é Ashla, eu sou psicólogo, eu trabalho lá no Centro de Empresa e Juventude. Não pude estar presente na assinatura da pós-gestão, eu estava de licença médica para acompanhar um familiar doente. Então, vou ser bem rápido. Já gritei aqui para você em relação ao sonho que eu tenho, né, de ver uma esquerda unida. Eu não acho que a gente pode conquistar a eleição se houver candidatura independente do PT, do PCdoB e do PSOL. Isso é um fracasso. Se acontecer isso, eu vou ter que votar no Geraldo Alckmin no segundo turno para evitar o Bolsonaro. Estou te fazendo uma questão assim, bem prática. Gostaria de saber o seguinte: não seria assim, às vezes, viável construir uma marra, né? Eu não vi o Lula levantando o braço do Haddad e do Jacques Wagner para a presidência. Levantou do Haddad lá, mas eu vi o Lula, e a imagem que eu tenho dele hoje é com o Guilherme Boulos de um lado e com a Manuela Dávila do outro. Eu vi isso aí. E isso pra mim que me deu uma esperança de ver uma esquerda unida de novo. Eu falei assim, olha, será que o Haddad lá com esse status de pré-ministro da Casa Civil, né? O Marcelo Freixo lá com o Ministério da Segurança Pública, a Jandira com o Ministério da Saúde, e a gente faz uma chapa que seja com o Guilherme Boulos e a Manuela Dávila juntos, será que isso não tem a potencialidade de nos juntar e de nos levar a isso tudo que a gente está dizendo aqui, a fortalecer e a levar o processo civilizatório novamente, né, para frente? Essa é a minha pergunta e gostaria de saber a sua opinião, né, sobre a possibilidade de uma esquerda unida novamente. O debate esquerda-liberal. O debate é melhor quando sai de perguntas e entra em cada um se expressando. Eu aprendi com os indígenas, eles fazem roda de conversa. É melhor do que assembleia, do que roda de conversa, cada um vai falando. A regra é que o cacique fala no início para legitimar o ambiente e depois vai se expressando as diversas opiniões até chegar lá adiante uma possibilidade de consenso. Eu não acho que as lutas identitárias são uma externalidade da luta democrática. Pelo contrário, ela é parte intrínseca da luta democrática. Porque se a luta pela democracia for apenas uma luta pela formalidade do voto, sem significar de fato inclusão, incorporação de direitos, construção de uma sociedade de iguais, direito da diversidade, não é democracia. Então a luta, eu disse na primeira parte que achava que com a queda do Muro de Berlim, as lutas identitárias e temáticas, tem a luta ambiental, o direito a ambiente saudável, são lutas estratégicas e que renovaram todo o conceito de democracia. Não há mais possibilidade de se pensar em democracia apenas na formalidade do voto e da luta nos parlamentos. Isso é uma parte importante, mas isso tem que estar irrigado e vitalizado pelo processo complexo de relação. Segundo, no Brasil, certos segmentos que fazem a luta identitária, particularmente a luta pela igualdade racial, não é luta de minoria, é luta de pelo menos 53 ou 54% da população. Então é uma luta que é de maioria, e eu digo mais,
54, porque ainda tem uma franja da sociedade negra ou negra mestiça que não foi afetada pela movimentação pela igualdade e ainda procura mascarar sua condição de negro. Porque quando for, eu acho que a gente, quando todos se assumirem completamente, eu acho que a gente vai para os 60% no mínimo, é só rodar o Brasil que a gente percebe isso. Então é uma luta estratégica. Não dá para construir democracia com esse nível de desigualdade, com essa violência contra os que moram na periferia. Então não é uma externalidade, é uma luta importante. O que eu levanto é que essa luta, ela de alguma maneira nos singulariza e ao singularizar deixa um vazio que esses próprios movimentos têm que se politizar e ocupar. Não é tirar esses movimentos e botar uma luta política sem essa consciência de direitos e de diversidade. É que temos que vitalizar a luta política, porque senão nós vamos perder e não haverá direito que possa ser garantido numa sociedade onde os fascistas e a direita, essa direita que nós temos aqui, conquiste o governo. E se eles conquistarem o governo, nós vamos ter pelo menos 2 décadas aí de luta importante antes de fato de recomeçar a reconstruir de novo a inclusão de direitos na superestrutura da sociedade. Então, eu considero central. A única nuance que eu vejo de diferença é que não é toda a esquerda que é hegemonizada por uma lógica branca e tal. Quer ver uma coisa, por exemplo, que é importante? Marielle não foi eleita nas favelas. Ela foi eleita nos bairros de classe média. E isso é uma realidade. O Brasil, Orson Welles morou aqui um tempo enorme, aquele grande ator americano. E quando ele voltou para os Estados Unidos, foi entrevistado e a mulher perguntou, e o Brasil? Ele disse, não, eu não falo sobre isso, que o Brasil não é acessível para principiantes. Eu tenho a impressão que o Brasil nem é para principiantes e nem para quem estuda, porque a complexidade e a dificuldade. Marielle foi eleita no Leblon. 40%. Hein? Eu tenho também, eu estudei os dados da eleição, né? A direita tentou, inclusive, dizer que ela tinha sido eleita pelo tráfico nos bairros populares e teve que engolir, porque na verdade, mas o que é importante não é isso. O importante é que há uma sensibilidade democrática na sociedade brasileira e há uma base antirracista também que precisa ser desenvolvida. Eu complemento esse raciocínio com outro. Se você quer fazer revolução, esqueça a classe média. Se você está preparando uma insurreição, esqueça a classe média que ela não vai participar. Mas se você quer avançar e incorporar direitos através do processo democrático, você tem que dar uma resposta para a classe média, inclusive porque numericamente você não será poder se você não for capaz de resolver o problema das camadas médias da sociedade. Nós temos que hegemonizá-los, mostrar que uma sociedade de iguais é melhor, que uma sociedade onde os pobres têm direito é mais segura, uma cidade onde o trânsito social é maior, uma cidade que está ao acesso de todos, é uma sociedade muito mais afável e com a capacidade de fato. Então temos que gastar uma parte do nosso tempo convencendo essa parcela da sociedade de que ela tem que... No Brasil não houve isso. Tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, houve uma melhoria das condições de vida do andar de baixo da sociedade, a classe média vendo os de baixo chegarem nos aviões, nos restaurantes, no supermercado, e se assustou. Universidade. Hoje tem mais negros estudando na universidade que toda a história do Brasil. É pouco ainda, mas comparado com toda a trajetória, isso assustou a classe média. E é preciso que no nosso discurso democrático inclua também alternativas e um diálogo. Alguém falou aqui numa coisa que eu me esqueci de dizer, que eu acho que um dos erros foi não ter politizado as conquistas da sociedade. Foi dado assim como ninguém sabe direito de onde veio. Então tem uns que acham que foi Deus, que lá de cima disse, vou jogar umas coisinhas desse aqui lá embaixo. Outros acham que foi o pastor, e a igreja evangélica, neopentecostal, cresceu em parte no vácuo desse crescimento social do andar de baixo, capitalizando. Então, é preciso discutir com a sociedade
discutir politicamente, afirmar programas democráticos da nossa sociedade. Isso é fundamental e não houve isso. Acho que a esquerda se burocratizou bastante a partir do momento em que ganhou a eleição. Então, longe de mim de achar que as lutas identitárias e temáticas são secundárias ou são uma externalidade da democracia, eu acho que não haverá luta democrática que seja capaz de mobilizar a maioria da população que não passe por essas lutas. Porque hoje qualquer mulher sabe que tem direito, que sabe que a sociedade é desigual, que ela é excluída, que ela está sob a égide dos homens. Isso vai numa comunidade rural, você ouve uma mulher resmungando do machismo e da desigualdade entre homem e mulher. Então é importante avançar. Houve um momento que a esquerda reagiu mal, achou que isso ia dispersar a luta política, quando na verdade isso vitalizou a luta política. Outra coisa, a construção da descrença da política é vital para esse modelo da direita. É esvaziamento de toda a possibilidade da sociedade avançar politicamente. Então, a desmoralização da política, isso é uma construção, isso é mundial. Isso é mundial. Então, estou trabalhando, descobrir um filão de afirmar a direita pelo rebaixamento do nível da consciência a partir do momento que as pessoas não creem mais, não acreditam mais e não são capazes de participar de processos. Então, esse é um dado importante também. Eu não disse que a esquerda não tem capacidade de nos unir. Eu acho que a gente está perplexo, os partidos estão desestruturados, incapazes de conduzir o processo. O processo está meio espontâneo. As pessoas estão se manifestando, criando um calendário, formas de luta. As organizações sociais cumprem um papel importante, mas não suprem essa necessidade que é o papel dos partidos de gerar uma perspectiva política de disputa de poder. Então a gente vai ter que consertar o avião voando. Vamos ter que construir um novo ciclo dos partidos políticos que sejam capazes de dar resposta, senão a gente vai ter pelo menos 2 décadas aí de atraso no país. E o projeto que o capitalismo tem para o Brasil é da gente ser uma espécie de vitrine neoliberal, como o Chile foi no período da ditadura do Pinochet. Eu estou com preguiça de falar da Lei Rouanet. Eu rodei o Brasil falando disso. É a Geni da vida. Ela pode ser a Geni? Não, a Geni era uma mulher bem intencionada que era acusada de tudo. A Lei Rouanet é ruim. A Lei Rouanet transfere dinheiro público para as empresas. Quando uma empresa diz, eu estou financiando esse projeto pela Lei Rouanet, 100% do dinheiro é dinheiro público. O que está acontecendo é o contrário. Um dinheiro público que deveria ser utilizado por critério público passa a ser utilizado a partir do critério da afirmação da marca da empresa. Mas a crítica do Frota tem razão? Do MBL tem razão? Não, o Frota não tem razão nunca. Não tem uma música de Caetano, Lobão tem razão, que eu acho que foi um erro aquela música. Acho que ele se arrepende. Mas Frota ninguém vai fazer essa música. Eu já tive uma polêmica com ele. Quando ele ameaçou a ministra da questão das mulheres na época, a companheira Leonora, eu publiquei um artigo contra ele veio para cima de mim violento, dizendo que se a gente se encontrasse, ele se de homem para homem. Vai apanhar muito, vai apanhar muito. Não, não ia apanhar porque eu não tenho mais ânimo de eu não tenho uma perspectiva, eu não vou tirar do bolso uma... Eu gosto da insurreição, cada um fazendo uma coisa. Acho que todos nós temos que apoiar o presidente Lula, não deixar cair no esquecimento porque está lá dentro, renovar o nosso pacto com ele permanentemente.
ele podia ter se exilado. Ele resolveria o problema dele. Ele resolveu ficar e dizer, ó, quando minhas pernas não puderem andar, de vocês andarão. Quando minha voz não puder ser a voz de vocês, eu assumi isso. Hoje mesmo eu publiquei no Facebook um artigo sobre a prisão dele, que é minha posição sobre esse momento da lista. Eu estou vendo o povo brasileiro se manifestando ainda de uma forma tímida, mas está desafiante. Teve um general hoje, de novo, ameaçando intervenção militar. É a luta política, temos que assumir a nossa parte, eles estão assumindo a deles. E uma coisa que ninguém falou aqui, mas uma vez eu vim aqui com o ministro e eu vim com Lula no avião. Aí Lula disse assim, Juca, você entende os mineiros? Juquinha, ele me chama de Juquinha. Juquinha, você entende os mineiros? Eu digo, eu tenho a impressão que entendo. Isso eu não entendo, rapaz. Fulano e Beltrano estão divergindo violentamente. Eu encontrei Fulano e perguntei, e Beltrano? O cara me disse, grande brasileiro. Eu aí depois encontrei Beltrano e perguntei, e Fulano? Incontornável para a democracia brasileira. Aqui jogo na retranca. Reunião de balanço na secretaria parece reunião de confraternização. Ninguém entrega o ouro, ninguém... Então é o seguinte, mas vocês agora vão ter um papel importante. Foi armada uma cena tipicamente mineira. A Dilma ia ser candidata ao Senado no Rio Grande do Sul ou no Piauí. Eram os dois, no Ceará, desculpa. Os dois estados estavam chamando ela. Ela vai sair por aqui para encurralar. Vai encurralar o ex-comandante político desse estado, que foi quem liderou o golpe no início do golpe. Acabou desabando um edifício na cabeça dele, que o telhado era de vidro. Mas foi ele que liderou o processo de golpe de Estado. E aí eu vou dizer uma coisa, seu Aécio, cuidado, que Dilma com sangue nos olhos é problema, para quem está divergindo dela. E por que ela veio para cá? Porque na luta política nacional das eleições, Minas é que todos os estudiosos estão dizendo. É Minas que vai decidir a eleição nacional. É aqui que vai ser decidido o jogo político. Então vocês... Hein? Então se preparem que o destino do país vai passar por aqui. Muito obrigado a vocês. Terça esquerda agradece. Por essa aula aqui com a gente, dia 24 é o próximo pastor José Barbosa aqui no dia 24, está todo mundo convidado, curta a página do Terça Esquerda, vem aqui a foto final, todo mundo vem para cá. Obrigado Mídia pela transmissão, obrigado a todo mundo, até dia 24.